governo dos Estados Unidos vai poder estar parcialmente paralisado a partir de amanhã. Isso é uma das reuniões que o presidente americano Donald Trump faz agora à tarde. Vai estar paralisado o governo dos Estados Unidos caso o Congresso não aprove um orçamento federal, uma extensão. Isso é um debate antigo, uma questão do teto de gastos lá do governo americano, onde começa a chegar um ponto onde não se tem nem dinheiro para pagar a conta de luz do ministério, o faxineiro ou a conta d'água. Uma situação que é recorrente em termos de uma dívida que está se expandindo e, em um governo que toma ação executiva rápido, não parece estar perto de diminuir, apesar de a gente ver aí um debate complexo a respeito do assunto. Trump admitiu que o risco do shutdown poderia ser provável diante de um impasse com os democratas. Em meio à extensão, é sempre um momento para a oposição também tentar colocar suas propostas diante da urgência de se aprovar uma extensão dos gastos. A Câmara já aprovou uma série de extensões de gastos até novembro, mas ainda é necessário apoio no Senado, o que não foi conquistado, e novamente, os acordos são intermediados enquanto você assiste esse programa. Mas sem acordo, servidores públicos ficam suspensos, servidores não essenciais ficam afastados, contratos governamentais ficam congelados, e esse colapso do governo curto tende a ter um impacto limitado, mas quando a gente fala de um termo mais amplo, aí estamos falando de demissões em massa e de uma gravidade política e econômica para que o governo possa funcionar. Falando nisso, a gente vai para uma das pastas mais caras do governo americano. O Pentágono pediu para a empresa de defesa que aumentem entre 2 e 4 vezes a produção de 12 tipos de armas que são consideradas críticas. Isso é uma apuração que veio por parte do Wall Street Journal, citando fontes próximas do assunto. A preocupação central é uma que você que acompanha aqui o Epoch Times Brasil está ciente há tempo. E aqui no Epoch News, nesse programa, eu já passei muito tempo também discorrendo a respeito disso para você que é interessado em militarismo. Existe um problema de estoque baixo nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em meio ao fornecimento de armas para Taiwan, para a Ucrânia e para Israel ao longo desse período tão conflituado no mundo, já é uma coisa que é pedida faz tempo por alguns dos oficiais de mais alta patente. Tem que ter uma atenção para o estoque. E é um problema que, quando isso vem a público, não é só questão de se acontecer um conflito, passa a ser uma questão de que o recado de que as munições não estão disponíveis para um conflito de longo prazo é em si mesmo um problema quando a gente fala de comunicação. Esse pedido agora vem de olho na China. Segundo o jornal Wall Street Journal, então, que fez apuração com algumas fontes, houve uma confirmação não específica do Pentágono de que eles estavam indo atrás. A gente já vai chegar nas aspas. Mas o governo está também pressionando os fornecedores para acelerar as linhas de produção de mísseis e sistemas de defesa aérea, o que é uma coisa complicada também. Uma carta obtida pelo Wall Street Journal falando com a Lockheed Martin e acredito que com a Raytheon, com alguns fornecedores de defesa, falava então que não era tão simples assim acelerar essa produção sem contratos específicos. A gente tem aqui aspas então do Pentágono. O presidente Trump e o secretário Hegseth estão explorando caminhos extraordinários para expandir nosso poder militar e acelerar a produção de munições. Isso foi o que disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, quando foi perguntado por esse esforço que havia vazado por fontes anônimas. Ele não confirmou nem negou especificamente, falou de forma geral, mas disse que havia um esforço e disse o seguinte: esse esforço tem sido uma colaboração entre líderes da indústria de defesa e altos funcionários do Pentágono. A gente tem aqui um trecho interessante que a gente resgata da apuração do Wall Street Journal. Aspas. Algumas pessoas envolvidas no esforço, tanto dentro quanto fora do governo, temem que as metas do governo não sejam realistas. Mísseis individuais podem levar 2 anos para serem totalmente montados. Isso pode levar vários meses e centenas de milhões de dólares para testar e qualificar armas de novos fornecedores como seguras e confiáveis o suficiente para que os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos as utilizem. Isso enquanto a gente aguarda também amanhã, tá? Reunião entre chefes do Pentágono e generais do mundo todo. Generais do mundo todo dos Estados Unidos que devem estar presentes para uma reunião. A gente vai ter detalhes sobre isso amanhã. Mas enquanto isso, a gente tem o seguinte. Vamos lá a notícia. O chefe do Pentágono, o Pete Hegseth, secretário de guerra, colocou no domingo cerca de 200 membros da Guarda Nacional de Oregon sob autoridade federal. Existe um debate extenso sobre federalização das forças de segurança nos Estados Unidos, sobre a Guarda Nacional e outras forças federais intervirem em uma série de cidades. Aconteceu primeiro em Washington. Até quem estava acompanhando meus stories, quando eu estive lá recentemente para trabalhar em uma série de coberturas, fiquei ali postando as Forças Armadas na rua. Visão constante ali nas estações de metrô e patrulhando as ruas. Agora, se quer que Trump quer fazer isso em outras cidades também. Memphis já está confirmada, ele disse que vai fazer em Chicago. E outras aí também devem receber tropas federais para buscar reduzir a criminalidade. Um debate que também é delicado, muitos democratas falam que constitucionalmente existiria um debate sobre se ele pode fazer isso ou não. Mas agora então, indo para Portland, Oregon,
depois, então, de ordem de Trump. A medida vem onde o governo federal afirma haver riscos de ataques contra instalações de imigração e depois, claro, dos trágicos atentados que a gente até relatou anteriormente quanto a membros da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, da ICE também, a entidade de fiscalização de imigração. O governo estadual reagiu imediatamente, entrou com uma ação judicial para barrar a decisão. A gente falou que havia oposição nesse sentido. Ainda, a gente passa pelo seguinte: na Moldávia, o Partido da Ação e Solidariedade. Moldávia, para quem não sabe, quem não acompanha o canal há tanto tempo, é a terra do meu bisavô. O país mais pobre da União Europeia fica ali do ladinho da Ucrânia. O Partido da Ação e Solidariedade, liderado pela presidente Maia Sandu, teve uma vitória expressiva nas eleições parlamentares de domingo. Uma eleição importantíssima na Moldávia que também determina a posição estratégica da Rússia no leste da Europa. Então, o que aconteceu na eleição? 50,2% dos votos que veio então para a Ação e Solidariedade de Maia Sandu contra 24,2% do Bloco Patriótico. Apesar do nome patriótico, o bloco é um bloco pró-Rússia. O resultado que foi divulgado hoje aproxima o país da União Europeia e foi até citado como uma vitória europeia por muita gente. E representa também um revés para a influência de Moscou ali na região. Essa eleição foi polêmica, havia uma investigação da BBC e também investigações vindo de outras fontes, falando que era uma eleição muito questionável por operações de desinformação russa em grande escala. Na tela a gente tem aqui um mapa da Moldávia, com destaque para a região separatista pró-Rússia da Transnistria. Isso é coisa interessante, pessoal, e vale a pena a gente se deter aqui mais um pouquinho. A Transnistria é uma região que, conforme havia o colapso da União Soviética, isso era tudo parte da União Soviética, conforme havia o colapso da União Soviética e a Moldávia ganhava independência, havia um trecho onde ficou uma guarnição russa e onde a influência russa se tornou mais forte. Tem uma empresa ali que é basicamente controlada pela Rússia, que administra o país, que é a Sheriff, e ali vocês veem a capital da região da Transnistria de Tiraspol. Conforme havia os planos de invasão da Ucrânia, chegou até a vazar de uma reunião militar na Bielorrússia um mapa que incluía eventuais planos de invadir a Moldávia via Transnistria, usando essa guarnição russa que fica ali para de alguma forma atacar a Ucrânia também pelo seu lado oeste ou fazer alguma operação em maior escala ali na Moldávia. Conforme há esse debate, isso é coisa de longa data quanto à influência russa por ali. A União Europeia, ou melhor dizendo, a Moldávia, tem a intenção de entrar na União Europeia, não é de hoje, uma coisa que, por voto popular até, se tornou um dos objetivos que vem aí por parte do governo de Maia Sandu. A gente aguarda para ver os próximos passos, mas é mais um dos componentes do quebra-cabeça que fica aí montado no leste da Europa. Enquanto isso, a gente tem o seguinte, indo para o outro lado da Europa. O ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo, afirmou que o governo espera a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul até o final de 2025. Isso aí é um negócio que já vem, pessoal, para quem acompanha internacional, acordo União Europeia-Mercosul é coisa de conversa de décadas, uma coisa que mudaria também o perfil das possibilidades de exportação. Quando a gente fala de agro indo para a Europa, quando a gente fala de agropecuária brasileira indo para a Europa, quando a gente fala da possibilidade de trânsito de mercadorias, é uma coisa que traria uma diversificação dos parceiros comerciais brasileiros e também seria, por outro lado, uma coisa que impactaria profundamente, por exemplo, os agricultores da França. E, falando na França, aí é outra das questões que fica como entrave. O pacto prevê que o Mercosul eliminaria tarifas sobre 91% das exportações europeias, a União Europeia ia remover aos poucos taxas de 92% das exportações sul-americanas num período de 10 anos. Apesar do otimismo da Espanha, França manifesta reservas, entre outros países, citando preocupações ambientais e a competição desleal, possíveis impactos sociais e econômicos no setor agrícola europeu. Um medo que não é de hoje do agro brasileiro mais competitivo na Europa. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, também anunciou na sexta-feira que o governo vai classificar o movimento antifascista, supostamente antifascista, vamos colocar nesses termos, muito questionado também, o Antifa, como uma organização terrorista. Uma decisão recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também fez com que a medida valesse dentro de território americano. Ele falou a uma rádio pública chamada Kossuth. Orbán justificou a medida com a crescente violência na vida política e pública, disse que o país deveria ser uma ilha de paz num mundo cada vez mais agressivo. O governo húngaro não para por aí, também planeja compilar uma lista nacional de indivíduos e entidades associados à Antifa, uma coisa que parece estar em linha, um aceno também à medida do presidente americano. Enquanto isso, a gente encerra falando de Brasil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou novas medidas para garantir que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista exilado Paulo Figueiredo sejam notificados da denúncia da PGR por coação contra o Estado brasileiro. Os dois iniciados semana passada, a gente também fez a cobertura por aqui. Moraes afirmou que Eduardo estaria criando dificuldades para receber a notificação e que deixou o Brasil para evitar a aplicação da lei penal. A comunicação para ele vai ser feita por edital.
Já para Figueiredo, que vive nos Estados Unidos há 10 anos, Moraes ordenou uma carta rogatória. Ao mesmo tempo que isso, mudança no comando do STF. Assume hoje o ministro Luiz Edson Fachin a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vai ser o 51º presidente da Corte desde a proclamação da República. Vem depois de Barroso e fica com o ministro Alexandre de Moraes como vice. Existe uma votação interna do STF para trazer o presidente à tona, mas eles normalmente votam por ordem de idade de forma rotativa. O cargo fica com Fachin pelos próximos 2 anos, com Moraes como vice. Ordem de antiguidade, então, é normalmente como se vota. Cabe ao presidente definir a pauta dos julgamentos, o que vai estar sendo votado pelo tribunal, e também representar o tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, nacionalmente e internacionalmente. A gente aguarda, então, os próximos desdobramentos. Muito